A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 17 do livro de Gênesis. E que bom que você está aqui para nós entrarmos de cabeça nessa jornada. E eu já começo dizendo para você que entre o final do capítulo 16, o versículo 16 do capítulo 16 e o versículo 1 do capítulo 17, tem aí uma distância de 13 anos. Observe que o versículo 16 do capítulo 16 diz: Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ok? Então, nessa ocasião, Abrão tinha 86 anos. E já no versículo 1 do capítulo 17, que é o capítulo de hoje, nós vemos que Abrão tinha 99 anos, quando o Senhor apareceu a ele. Gente, esse capítulo para mim ele é muito importante, porque eu pedi a conta de quantas vezes eu editei os vídeos, porque eu chamo Abraão de Abrão e chamo Sara de Sarai. É muito difícil pronunciar o nome deles, antes do Senhor mudar o nome deles. E este capítulo é o capítulo em que o Senhor muda o nome deles. Então, em nome de Jesus, agora eu não erro mais. Vamos começar com essa história? O versículo 1, então, diz que Deus aparece para Abrão, ainda é Abrão, e se apresenta a eles, queridos, como Deus Todo-Poderoso. E ainda por cima dá a eles uma palavra. O Senhor vai dizer assim, ó, ande na minha presença e seja perfeito. Deus estava chamando Abrão para o cumprimento dessa aliança. Lembra que o Senhor fez uma aliança com ele, passou no meio dos animais? Era uma aliança unilateral, sim, porque dependeria de Deus para dar certo, mas o Senhor queria que Abrão se comprometesse também e viesse andar junto com ele. No versículo 2, Deus vai reafirmar a palavra de que daria a ele uma descendência numerosa. E no versículo 3, Abraão, queridos, não fala nada, ele apenas se prostra. É isso que Moisés nos conta. E então no versículo 4, Deus disse que ele seria pai de muitas nações. E finalmente no versículo 5, Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado. Olha que nome bonito, né? Pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Queridos, só uma pausa aqui. Veja como Deus dá atenção para os nomes, né? Ele poderia ter mudado para um nome totalmente diferente, mas Deus estava mudando a história de Abrão, queridos. Deus estava mudando a história de Abrão e queria alargar as tendas dele. O nome Abrão, que é pai exaltado, é muito bonito, tem um lindo significado, mas o Senhor estava chamando ele para ser Abraão, pai de uma multidão, que é o que ele vai falar nesse capítulo, que de Abraão vão proceder reinos e povos e nações, ou seja, Deus estava alargando as possibilidades através do nome. Olha só que importante nós pensarmos antes de escolher um nome para os filhos, por exemplo, não é verdade? Que sejamos sábios para que os nomes dos nossos filhos tenham um significado lindo. Muito bem. No versículo 6, o Senhor disse que ele seria feito fecundo, reis e nações surgiriam dele. No versículo 7 vai dizer que ele iria estabelecer uma aliança perpétua no decurso das gerações, ou seja, Deus estava dizendo para Abraão, olha, o que eu estou fazendo com você não é apenas para você, é para as suas gerações, é para aqueles que virão após você. E até esse momento, queridos, quem ele tinha? Ele tinha Ismael, filho de Agar, ok? Muito bem. No versículo 8, Deus diz que ele daria a terra em que agora eles estavam como estrangeiros. O Senhor vai reafirmando as palavras que havia falado anteriormente. E no versículo 9, ele diz que Abraão e a descendência dele deveriam guardar a aliança. E agora o Senhor está falando assim, em outras palavras. Eu fiz uma aliança com você. Faça uma aliança comigo. E aí, então, o Senhor vai explicar no versículo 10 qual seria o sinal dessa aliança. Qual que era a aliança? Todos do sexo masculino deveriam ser circuncidados. Versículo 11 vai explicar para a gente. Eles deveriam circuncidar a carne do prepúcio, ou seja, o órgão masculino teria ali uma cirurgiazinha, seria modificado e essa seria a aliança na carne deles. No versículo 12, ainda o Senhor vai deixar claro tantos filhos como os escravos, fossem os escravos nascidos em casa ou os comprados, aqueles que tivessem sido adquiridos com as riquezas de Abraão,
todos deveriam ser circuncidados. Por quê? Porque isso significava o sinal da aliança. Aquele que fosse circuncidado estaria declarando publicamente, embora fosse na parte íntima, que não ficava à mostra, mas estaria declarando que sim, tinha uma aliança com Deus. E quando deveria ser feita a circuncisão? O Senhor Deus vai também falar quando é que deveria ser feito. O versículo 12 diz que a circuncisão deveria ser feita quando o menino tivesse 8 dias de vida. No versículo 13, Moisés vai dizer para a gente assim, que dessa maneira, quando o povo guardasse a circuncisão, seja eles povo, seja a descendência de Abraão, seja os escravos, essa aliança estaria na carne. E queridos, Romanos capítulo 4, versículo 11 vai falar assim, ó, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Para aqui um pouquinho, quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo, e Romanos está lá no Novo Testamento. O que esse texto está dizendo para nós? Está dizendo que Abraão recebeu o sinal da circuncisão e que isso significou como se fosse um selo, algo que estava à mostra. O que faz o selo? Você vai falar, ele sela, Rita. Ele identifica. Se nós estivéssemos pensando no selo dos reis, por exemplo, uma carta que vinha selada com o sinete do rei dava um sinal de autoridade, de verdade, e aquele selo não podia ser maculado. Então, ele foi selado com esse sinal. Mas esse selo de justiça da fé veio como um selo de uma fé que ele teve anteriormente, quando ainda era incircunciso. Você se lembra que nós lemos anteriormente nos outros podcasts? Se você está chegando hoje, volta uns podcasts aí para trás. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Ou seja, a circuncisão era apenas um sinal exterior de uma fé que deveria estar dentro do coração. E aí, a continuação desse versículo de Romanos vai dizer que assim, ele se tornou o pai de todos os que creem. Nós podemos falar pai Abraão, embora não circuncidados, porque hoje nós não precisamos mais circuncidar. A nossa aliança com o Senhor não é um sinal externo, como se pudéssemos marcar o nosso corpo. Ao contrário, nós temos que carregar Jesus Cristo no coração e o que tem que estar em nós são as obras que testificam a quem nós amamos e servimos. Então, o nosso sinal são as obras, que é aquilo que expressa o que temos no nosso coração. Mas aqui no caso, Jesus Cristo ainda não vinha, não havia vindo sobre a terra, portanto, o sinal da aliança não tinha a ver com a fé em Cristo, mas com a circuncisão. E no versículo 14, Moisés continua dizendo que aquele que não se circuncidasse estaria declarando que não queria aliança com Deus, e por isso deveria ser eliminado do povo. Preste atenção, agora, dessa maneira, a aliança, ou seja, a circuncisão, era algo pessoal, era uma decisão. E essa decisão, queridos, era passível de consequência. Ou seja, se quisesse andar com o povo de Deus, se quisesse ser como o povo de Deus, precisava ter essa aliança com o Senhor e ser circuncidado. A aliança estava aberta, queridos, até para aqueles que não eram da família de Abraão. Seja o escravo nascido em casa ou o escravo comprado, estava aberto para ele fazer essa escolha. E então, no versículo 15, Deus fala a Abraão que não deveria mais chamar a sua esposa de Sarai. Sarai significa minha princesa, mas que ela deveria ser chamada de princesa apenas. Por que será? Porque agora, acredito eu, que Deus estava, assim como no caso de Abraão, ampliando, alargando as tendas dele e dela. Agora ela não era apenas a princesa de Abraão, mas ela seria uma princesa e através dela viriam povos, nações e reis, como ele vai declarar depois, como o Senhor vai declarar depois. Inclusive, Sara é mencionada no Novo Testamento, lá em Hebreus 11, versículo 11 e 12, fala assim, ó, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, o escritor de Hebreus vai dizer para a gente que qual era a condição de Sara? Ela não tinha condições de ter filhos, ela não tinha condição de ser mãe. Ela já está, além de ser estéril, ela já era avançada em idade, mas o Senhor deu a ela poder para ser mãe. E no caso de Abraão, ele já estava amortecido.
E por isso Deus fez um milagre também para que ele pudesse vir a se tornar um pai de multidão. No versículo 16, Deus diz que ele iria abençoar ela e que ela se tornaria mãe, que dela viriam nações, povos e reis. No versículo 17, queridos, vai dizer que Abraão se prostrou no chão. E já havia sido dito antes que Abraão havia se prostrado. Não sei se ele tinha levantado e depois se prostrado de novo, ou se Moisés apenas quis reafirmar que ele continuou ali prostrado no chão ouvindo a palavra. Mas o que é interessante notar é que no versículo 17, Moisés vai dizer que Abraão riu consigo mesmo, dizendo: será que eu com 100 anos vou ter um filho? Né, a Sara com 90 anos, será que a gente ainda consegue ter filhos, meu Deus? E aí, porque veja, agora nós sabemos, porque Hebreus nos disse, que qual era a condição de Abraão? Abraão já estava amortecido, Abraão não tinha condições de gerar um filho. E Sara, que já era estéril na mocidade, agora estava avançada em idade. Como é que Deus ia fazer isso? Aí, Abraão, muito sincero no coração dele, vira para o Senhor, no versículo 18, fala assim: quem dera Ismael vivesse sobre a tua bênção. O que é que Abraão estava fazendo? Abraão estava fazendo, queridos, com essa frase. Deus diz assim, ó: eu vou fazer você ter um filho. E a sua esposa, ela vai gerar um filho para você. Aí Abraão diz para Deus: puxa, quem dera Ismael vivesse debaixo da sua bênção. É como se ele dissesse: não, Deus, não se incomode em fazer todos esses milagres. Nós já temos um filho aqui prontinho para receber a sua bênção. E no versículo 19, Deus fala para ele: não, Sara vai dar a luz ao filho com quem eu vou ter aliança. Inclusive, Deus já diz o nome, falou: o nome dele vai ser Isaac. Isaac, querido, significa riso ou ele ri, ok? Muito provavelmente porque tanto tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus disse que eles teriam um filho, ok? E antes de você pensar assim: não acredito que eles riram na cara de Deus. Eles riram consigo, mas com Deus não tem consigo, né, gente? Tudo que a gente pensa, o Senhor sabe. O Salmo fala que ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já sabe toda a palavra. Portanto, não tem o rir consigo, o pensar consigo. Deus vê. Então, Deus dá o nome da criança e você não julgue. Quantas vezes alguém entregou uma palavra para você, ou você estava num momento de oração e Deus falou que ia fazer algo na sua vida, te restaurar, te curar de algo, ou você estava passando por um momento muito escuro da sua vida e alguém disse para você: olha, eu estou orando por você, Deus vai fazer um milagre, e você por dentro pensou: impossível, eu estou no fundo do poço, não tem para onde ir isso aqui. E Deus fez algo, você está aí vivo, né? Teve um dia na sua vida que você pensou: Deus, eu não vou aguentar, e você está aqui me escutando. É prova viva de que você aguentou. E você aguentou não é porque você é forte e grande coisa, não. Você aguentou porque o teu Deus é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Inclusive, Gálatas, olha só, Gálatas 3, versículo 16 fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O que Gálatas, né? O que Paulo está falando aos Gálatas? Que nessa promessa que o Senhor Deus estava fazendo a Abraão, obviamente que a promessa dele seria chamada em Isaac, mas o Senhor estava falando de um descendente, e esse descendente é Cristo. Porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, a genealogia, e nós vemos que Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Agora, no versículo 20, Deus ainda diz: mas eu vou abençoar a descendência de Ismael. Eu vou fazer ele ser fecundo e eu vou multiplicar ele. Ele vai ser pai de 12 príncipes e eu vou fazer dele uma grande nação. Aliás, a gente vai chegar lá, mas se você é curioso, nós vemos o cumprimento dessa promessa na vida de Ismael lá em Gênesis 25, de 12 a 16. Se acalma que um dia a gente chega lá. E no versículo 21, o Senhor completa: mas com o filho de Sara, que vai nascer dali a 1 ano, é que eu vou fazer aliança, né? É com ele que é aliança. Então Deus, versículo 22, se retirou de Abraão e Moisés diz que ele se elevou. Queridos, eu lendo esse versículo eu fiquei imaginando a aparição do Senhor e de repente o Senhor se elevando e subindo aos céus e de repente saindo das vistas de Abraão. O que Abraão fez? Versículo 23, naquele mesmo dia, queridos, Abraão circuncidou todos da casa, escravos comprados, escravos nascidos, de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 24 diz que Abraão tinha 99 anos quando se circuncidou. 25 fala que Ismael tinha 13. Versículo 26 diz que eles foram circuncidados no mesmo dia. E o versículo 27 vem dizer para nós que todos os da casa foram circuncidados. Ou seja, todos entraram em aliança com o Senhor. Nenhum incircunciso ficou debaixo do comando de Abraão.
lição para nós? Querido, se eu fosse aplicar para nós, eu ia dizer assim: hoje não precisamos mais de circuncisão na carne, mas precisamos de uma decisão de estar em aliança com Deus. Precisamos que, como se fosse, olha, tomara que você entenda o que eu estou falando aqui, não vai achar que eu estou ensinando uma heresia, hein? Como se fosse um sinal visível, um sinal externo, que a nossa vida testemunhe do Senhor. Que onde quer que a gente vá, eu sei, você e eu, nós não somos perfeitos, ok? Que a gente possa dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que toda vez que a gente falar, que a gente agir, que a gente decidir, que a gente realmente espelhe o nosso Deus, a bondade dele, a justiça dele, o amor dele. E que quando você e eu errarmos, porque nós erramos, nós somos falhos, a gente saiba pedir perdão. Porque até mesmo quando nós corrigimos os nossos erros pedindo perdão, voltando, demonstrando arrependimento, nós estamos testemunhando o amor de Deus, a presença do nosso Deus, o Deus a quem servimos. E a aliança, queridos, é individual. Assim como a circuncisão era uma decisão individual, a aliança hoje também é individual. Não é porque os meus pais temerão ao Senhor que eu vou temer ao Senhor. Eu vou batalhar para ensinar o meu Deus Todo-Poderoso para as minhas filhas e quero viver para que elas possam ver Cristo através da minha vida. É verdade, mas é uma decisão na vida de cada um de nós. E que você, em nome de Jesus, hoje possa tomar essa decisão. Deus abençoe muito você e até o próximo podcast, se o bom Deus permitir. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!